História 1. A Bruxa de Bell. No início do século XIX, a pequena cidade de Adams, Tennessee, parecia ser um lugar tranquilo, onde o trabalho árduo nas fazendas ocupava os dias de seus moradores. No entanto, a calmaria foi quebrada quando a família Bell, conhecida e respeitada na comunidade, começou a vivenciar eventos aterradores em sua propriedade. O pesadelo começou em 1817, quando John Bell, o patriarca da família, avistou uma criatura estranha enquanto caminhava ao anoitecer pelos limites de sua propriedade. Era um animal grande, semelhante a um cachorro negro, mas com olhos avermelhados que brilhavam no escuro. John Bell, um homem racional e de poucas superstições, tentou espantar a criatura, mas ela desapareceu entre as sombras antes que ele pudesse dar um segundo passo. Nos dias seguintes, os animais da fazenda começaram a agir de forma estranha, como se sentissem a presença de algo invisível. Logo, o que parecia ser apenas uma preocupação com os animais se tornou um verdadeiro tormento para a família Bell. Sons de passos ecoavam pelos corredores da casa durante a madrugada. Batidas nas paredes, que começavam suaves, tornavam-se violentas e contínuas. Móveis se moviam sozinhos, e portas abriam e fechavam sem que houvesse qualquer vento. As noites passaram a ser um teste de resistência para a família, que mal conseguia dormir. As crianças acordavam no meio da noite, aterrorizadas, afirmando ter visto sombras se esgueirando pelos cantos da casa. O tormento se intensificou quando a jovem Betsy Bell, a filha mais nova, começou a ser atacada fisicamente. Acordava com marcas de mãos vermelhas em seu corpo, como se alguém a tivesse esbofeteado enquanto dormia. Ela gritava de dor quando sentia puxões bruscos em seu cabelo, e era jogada contra as paredes por uma força invisível. O desespero tomou conta da família, que buscou ajuda entre vizinhos e religiosos locais. Um grupo de pessoas se reuniu na casa dos Bell para realizar orações, mas isso apenas pareceu enfurecer a entidade ainda mais. Foi então que a presença, que antes parecia apenas se manifestar através de sons e movimentos, começou a falar. Uma voz feminina ecoava pela casa, sarcástica e cruel, que dizia ser o espírito de Kate Bates, uma mulher que morrera anos antes, após uma desavença financeira com John Bell. "Eu sou Kate", dizia a voz entre risadas zombeteiras, "e vim cobrar o que é meu." A presença parecia nutrir um ódio especial por John Bell, mas também direcionava sua fúria contra Betsy, a jovem inocente que parecia ser o alvo principal dos ataques. A notícia da assombração se espalhou, e curiosos começaram a visitar a propriedade dos Bell para testemunhar os fenômenos. Alguns diziam ouvir risadas estridentes durante a noite, enquanto outros afirmavam sentir mãos geladas tocando seus ombros, mesmo quando estavam sozinhos. A situação chamou tanta atenção que, em 1819, o general Andrew Jackson, famoso herói militar e futuro presidente dos Estados Unidos, decidiu visitar a casa dos Bell com um grupo de soldados. Ele queria testemunhar a veracidade das histórias. No entanto, ao se aproximarem da fazenda, a carroça que transportava o grupo parou de repente. Os cavalos empacaram, como se estivessem paralisados de medo, e uma voz zombeteira ecoou no ar: "Vocês não sairão daqui até que eu queira." Depois de várias tentativas, Jackson e seus homens finalmente conseguiram entrar na casa, onde passaram uma noite repleta de eventos inexplicáveis. Um dos soldados foi violentamente arremessado contra uma parede por uma força invisível, e todos ouviram claramente a risada da entidade ecoar pelos corredores escuros. Na manhã seguinte, Jackson deixou a propriedade, dizendo que acreditava no que havia visto, mas nunca mais falou sobre o ocorrido. Os ataques persistiram por meses, e John Bell começou a definhar. Ele desenvolveu uma doença misteriosa, que o deixava fraco e debilitado. Durante o inverno de 1820, sua saúde piorou drasticamente. Uma manhã, foi encontrado morto em sua cama, com uma expressão de terror no rosto. Ao lado de seu corpo, havia uma garrafa contendo um líquido escuro e desconhecido. A voz de Kate ecoou pela casa, afirmando que havia envenenado John Bell e que ele finalmente tinha pagado por seus pecados. Após a morte de John, a presença na casa começou a diminuir gradualmente. Betsy, assustada e traumatizada pelos anos de tormento, rompeu seu noivado e abandonou a casa, jurando nunca mais voltar. A propriedade foi deixada ao abandono, e com o tempo, a história da bruxa de Bell se tornou uma lenda regional, sendo contada de geração em geração. Até hoje, há relatos de fenômenos inexplicáveis nas proximidades do antigo terreno da fazenda dos Bell, e muitos acreditam que o espírito vingativo de Kate ainda ronda aquela terra, esperando para cobrar novas dívidas.
História 2, O Fantasma de Green-Brier. Em 1897, a pequena cidade de Green-Brier, no estado da Virgínia Ocidental, foi palco de um dos casos mais intrigantes e sobrenaturais da história americana. A história começa com a morte de uma jovem chamada Zona Esther Shue, que tinha apenas 23 anos quando foi encontrada morta em sua casa, aparentemente por causas naturais. Seu marido, Erasmus Shue, mais conhecido como Trout, foi quem encontrou o corpo. Segundo ele, a morte foi repentina e inexplicável. Zona havia se casado com Trout apenas alguns meses antes de sua morte. Ele era um homem de porte atlético, com uma reputação misteriosa e um passado envolto em rumores, mas parecia apaixonado por sua jovem esposa. No dia de sua morte, Trout agiu de maneira incomum. Ele não deixou que ninguém se aproximasse do corpo de Zona e insistiu em prepará-la sozinho para o enterro. Vestiu-a com um vestido de gola alta, algo que muitos acharam estranho, já que não era comum naquela época que o próprio viúvo cuidasse dos preparativos. Durante o funeral, o comportamento de Trout continuou a levantar suspeitas. Ele não permitia que ninguém se aproximasse demais do caixão, mantendo o pescoço de Zona coberto por um lenço de seda, alegando que era seu desejo final. A mãe de Zona, Mary Jane Esther, não aceitou a explicação de que sua filha tinha morrido de causas naturais. Algo na morte súbita e no comportamento suspeito de Trout a incomodava profundamente. Ela começou a orar todas as noites, pedindo uma resposta sobre o que realmente havia acontecido. 4 semanas após a morte, Mary Jane afirmava que Zona começou a aparecer para ela em sonhos. Nas primeiras noites, os sonhos eram confusos e nebulosos, mas, a cada visita, a figura de sua filha se tornava mais nítida. Finalmente, Zona revelou o que havia acontecido. Ela foi assassinada pelo próprio marido. De acordo com a visão, Trout a atacou brutalmente durante uma discussão, quebrando seu pescoço. Para provar que era realmente ela, Zona inclinou a cabeça em um ângulo impossível, mostrando à mãe que sua morte não fora um acidente. Convencida de que aquilo era mais do que apenas um sonho, Mary Jane foi até as autoridades locais, insistindo para que o corpo de sua filha fosse exumado. A princípio, os investigadores foram céticos, mas a pressão de Mary Jane e os rumores que circulavam pela cidade os convenceram a reabrir o caso. Quando o corpo de Zona foi examinado, os médicos descobriram que seu pescoço estava, de fato, quebrado, e havia sinais claros de estrangulamento. Trout Shue foi preso e levado a julgamento. Durante o processo, a mãe de Zona testemunhou, afirmando que o espírito de sua filha havia revelado o crime. O tribunal se dividiu entre céticos e aqueles que acreditavam na intervenção sobrenatural. Apesar das controvérsias, a evidência física era suficiente, e Trout foi condenado à prisão perpétua. Ele morreu alguns anos depois na prisão, levando consigo o segredo de seus motivos. Hoje, a história de Zona Esther Shue é conhecida como o fantasma de Green-Brier e é considerada o único caso nos Estados Unidos em que o testemunho de um fantasma foi aceito como parte de um julgamento. Dizem que, até hoje, o espírito de Zona vaga pelos arredores de Green-Brier, em busca de justiça e proteção para outras jovens vulneráveis. Alguns moradores ainda afirmam ver uma figura feminina nas noites de inverno, andando calmamente pelas estradas solitárias, como se estivesse tentando contar sua história para qualquer um que esteja disposto a ouvir. História 3, A Maldição de Annabelle. Em 1970, uma jovem enfermeira chamada Donna ganhou de presente de sua mãe uma boneca de pano comum, de aparência inofensiva, que rapidamente se tornou uma parte querida da decoração de seu apartamento. Ela a colocou em seu quarto, sobre a cama, como um ornamento simples e colorido. No entanto, dentro de algumas semanas, coisas estranhas começaram a acontecer. A boneca, que estava sempre na mesma posição, era encontrada em lugares diferentes pela casa. Às vezes, parecia apenas ter mudado levemente de posição, mas outras vezes, estava completamente em outro cômodo. Donna e sua colega de quarto, Angie, acharam que alguém estava pregando uma peça, mas logo perceberam que as portas e janelas estavam sempre trancadas. A situação se tornou mais sinistra quando começaram a encontrar pequenos pedaços de papel espalhados pela casa, com mensagens como ajude-nos e socorro, escritas com uma caligrafia infantil que nenhuma delas reconhecia. O desconforto cresceu quando a boneca foi encontrada, um dia, com gotas de sangue em suas mãos de pano.
Assustadas, as jovens decidiram procurar a ajuda de um médium, que realizou uma sessão espírita no apartamento. Durante a sessão, o médium afirmou que a boneca estava possuída pelo espírito de uma menina chamada Annabelle Higgins, que havia morrido jovem naquela região. Acreditando que o espírito era inofensivo e apenas queria carinho, Donna decidiu manter a boneca. Foi um erro que ela nunca esqueceria. Pouco depois, o noivo de Angie, Lou, teve um pesadelo perturbador em que era atacado pela boneca. No sonho, Annabelle subiu até seu peito e começou a sufocá-lo. Quando acordou, Lou encontrou marcas de arranhões em seu corpo, frescas e sangrentas. Com o medo crescendo, Donna finalmente procurou a ajuda de Ed e Lorraine Warren, famosos investigadores paranormais. Ao examinarem a boneca, os Warren rapidamente concluíram que não era o espírito de uma criança que habitava Annabelle, mas uma entidade demoníaca que usava a boneca como um canal para se aproximar dos humanos. Os Warren levaram a boneca, que hoje se encontra em um museu de ocultismo sob a proteção de orações e bênçãos. Apesar de estar trancada em uma caixa de vidro, acredita-se que Annabelle ainda tem o poder de causar problemas. Visitantes do museu relatam sentir calafrios e uma presença maligna ao se aproximarem da boneca. Em um caso famoso, um homem zombou da boneca e, na saída do museu, sofreu um grave acidente de moto que o levou à morte. A história de Annabelle é um lembrete de que, às vezes, objetos inanimados podem carregar forças que estão além da compreensão humana. História 4. A Casa dos Horrores de Amityville. Em 1974, uma tragédia chocou a pequena comunidade de Amityville, em Nova York. Ronald DeFeo Jr., um jovem aparentemente comum, assassinou brutalmente seus pais e 4 irmãos enquanto dormiam em casa. Ele afirmou ter ouvido vozes que o compeliram a cometer os assassinatos. No entanto, essa história foi apenas o início do mistério que cercaria a casa de número 112 na Ocean Avenue. No ano seguinte, a família Lutz, composta por George, Kate e seus 3 filhos, se mudou para casa, sem imaginar que sua vida se transformaria em um pesadelo. Apenas 28 dias depois, os Lutz abandonaram a residência, alegando que a casa estava possuída por uma força maligna. Os eventos que relataram são, até hoje, um dos casos mais documentados de atividades paranormais. Os problemas começaram logo nos primeiros dias. George, um homem cético por natureza, começou a acordar todas as noites exatamente às 3h15, o horário em que os assassinatos de DeFeo haviam ocorrido. Ele também começou a sentir um frio intenso que parecia emanar das paredes, apesar de a casa estar aquecida. O comportamento de George foi ficando mais agressivo e ele passou a se isolar no porão, onde sentia uma atração inexplicável pela antiga sala de caldeiras. Kate, por sua vez, acordava com marcas de arranhões pelo corpo que desapareciam misteriosamente ao longo do dia. Em uma ocasião, ela afirmou ter visto o reflexo de um rosto envelhecido e assustador no espelho, em vez de sua própria imagem. Seus filhos também foram afetados. O mais jovem começou a falar sobre um amigo imaginário que se chamava George, uma figura que ele descrevia como um porco gigante de olhos vermelhos que o observava pela janela. Os eventos se intensificaram quando a família começou a ouvir barulhos altos durante a madrugada, como passos pesados descendo as escadas e portas batendo. Eles encontravam portas abertas que tinham trancado na noite anterior, crucifixos virados de cabeça para baixo e um líquido negro e pegajoso escorrendo das paredes. Certa noite, Kate sentiu algo invisível agarrar seu corpo, pressionando-a contra a cama, enquanto ela era incapaz de se mover ou gritar. Desesperados, os Lutz pediram a ajuda de um padre local, que foi à casa para realizar uma bênção. No entanto, ao começar a oração, ele foi violentamente atacado por uma força invisível e ouviu uma voz ameaçadora dizer: "Saia". O padre fugiu e nunca mais retornou à casa, afirmando que algo demoníaco habitava o local. O medo e os eventos inexplicáveis levaram a família a abandonar a casa no meio da noite, deixando todos os seus pertences para trás. Após a saída dos Lutz, uma investigação foi realizada, e muitos consideraram o caso como uma fraude, acusando a família de inventar a história para obter lucro. No entanto, George e Kate sempre mantiveram seu relato, jurando que o que viveram na casa foi real. Além disso, investigadores paranormais, como Ed e Lorraine Warren, visitaram a residência e relataram sentir uma presença maligna e esmagadora.
Lorraine, uma médium sensitiva, afirmou que a casa estava sobre uma porta para o inferno e que a energia ali era uma das mais negativas que ela já havia encontrado. Hoje, a casa de Amityville permanece um símbolo de terror. Muitos acreditam que algo verdadeiramente maligno reside naquele terreno, enquanto outros veem o caso como um exemplo de histeria coletiva e sugestão psicológica. Independente do que realmente aconteceu, a história de Amityville continua a alimentar livros, filmes e pesadelos, servindo como um lembrete sombrio de que algumas portas talvez nunca devessem ser abertas. História 5, o Convento Maldito de Borley. Em 1862, nas profundezas da Inglaterra rural, um convento foi erguido no vilarejo de Borley, em Essex. Por décadas, o lugar serviu como residência de monges e freiras, mas rumores de atividades sobrenaturais sempre cercaram a região. Quando o convento foi desativado e uma casa paroquial foi construída no local, em 1863, os moradores começaram a relatar encontros com o que eles chamavam de a Freira Fantasma. A primeira família a residir na casa paroquial foi a do reverendo Henry Bull. Logo após se mudarem, começaram a relatar sons de passos durante a noite, sussurros sem origem aparente e objetos que se moviam sozinhos. Uma das aparições mais frequentes era a de uma freira vestida de preto, que caminhava pelos jardins em direção ao convento abandonado, desaparecendo em um ponto específico do terreno. A situação se tornou ainda mais intensa quando, em 1929, o reverendo Lionel Foster e sua esposa Marianne se mudaram para casa. Foi nessa época que os eventos paranormais atingiram o auge. Marianne foi atacada por forças invisíveis, sentindo mãos frias agarrando seus pulsos e sendo empurrada contra as paredes. Mensagens ameaçadoras apareciam escritas nas paredes da casa, pedindo que Marianne fosse embora. Os Foster chamaram Harry Price, um renomado investigador paranormal, para estudar a residência. Price passou meses no local e documentou uma série de eventos inexplicáveis. Sinos que tocavam sozinhos, objetos que levitavam e a aparição frequente da freira fantasma. Ele também relatou ter visto, em uma noite especialmente fria, uma figura escura e alta parada na janela do quarto, observando enquanto ele dormia. Price chegou a realizar uma sessão espírita na casa, durante a qual afirmou ter se comunicado com o espírito de uma freira que teria sido enterrada viva no convento séculos antes, como punição por ter se envolvido com um monge. Após a saída dos Foster, a casa foi abandonada por vários anos até ser destruída por um incêndio misterioso em 1939, cujas causas nunca foram identificadas. Mesmo sem a casa, os terrenos de Borley ainda são considerados um dos lugares mais assombrados da Inglaterra. Aqueles que visitam a área relatam ouvir o som de sinos distantes, ver sombras que se movem entre as árvores e sentir um frio súbito que corta até os ossos. A história da casa paroquial de Borley continua sendo um dos casos mais estudados de atividade paranormal. Alguns acreditam que o terreno guarda segredos sombrios, possivelmente relacionados ao convento antigo, enquanto outros afirmam que tudo não passa de mitos alimentados pelo medo e pelo mistério. De qualquer forma, as lendas sobre a freira fantasma e os eventos inexplicáveis de Borley permanecem, desafiando o tempo e a lógica, e atraindo caçadores de fantasmas até os dias de hoje. História 6, a maldição da mão peluda. Em meados do século XX, no interior de Goiás, Brasil, uma história assustadora se tornou famosa entre os moradores de uma pequena cidade. Eles relatavam sobre a mão peluda, uma entidade sobrenatural que, segundo a lenda, era a mão amputada de um homem que havia sido acusado injustamente de um crime. A história começou a ganhar força quando um cemitério local foi violado, e o túmulo de um homem que, dizem, morreu clamando por vingança foi encontrado aberto. O terror começou quando objetos começaram a desaparecer das casas próximas ao cemitério, e as pessoas passaram a ouvir arranhões nas paredes durante a madrugada. Crianças juravam ver uma mão peluda e desmembrada rastejando pela calçada. No início, os adultos desconsideraram os relatos, achando que eram apenas histórias de crianças com imaginação fértil. No entanto, os relatos aumentaram e se tornaram mais assustadores.
Um dos eventos mais perturbadores ocorreu quando Dona Cida, uma mulher de idade avançada e muito respeitada na comunidade, acordou no meio da noite com a sensação de que estava sendo observada. Quando abriu os olhos, viu uma mão grotesca, coberta de pelos grossos, se arrastando lentamente pelo chão do seu quarto. Ela tentou gritar, mas sentiu a mão apertar seu pescoço. Quando os vizinhos chegaram na manhã seguinte, encontraram Dona Cida pálida e aterrorizada, incapaz de falar. O olhar de horror nos olhos da senhora nunca mais desapareceu, mesmo depois de sua morte, que ocorreu apenas algumas semanas depois. Com o passar do tempo, as histórias sobre a mão peluda se espalharam por outras cidades vizinhas, e muitos começaram a evitar sair de casa à noite. Pescadores afirmavam que algo invisível puxava suas redes com força descomunal, e agricultores juravam que suas plantações eram pisoteadas por algo que não conseguiam ver. Até mesmo o gado era encontrado com ferimentos que pareciam ter sido feitos por garras afiadas. A pequena comunidade se dividiu entre os que acreditavam que o espírito vingativo de um homem injustiçado estava de volta e os que diziam que tudo não passava de superstição. Para tentar pôr fim ao terror, um grupo de religiosos locais decidiu realizar um ritual de exorcismo no cemitério. Eles se reuniram ao redor do túmulo violado, queimando velas e orando com fervor. Durante o ritual, as velas foram apagadas por um vento súbito e gelado, e todos sentiram a terra tremer levemente sob seus pés. Um dos participantes, conhecido por sua coragem, afirmou ter sentido algo agarrar seu tornozelo e puxá-lo com força para o chão. Com um grito de desespero, o grupo fugiu do local, deixando para trás suas ferramentas e suas esperanças de acabar com a maldição. Nos anos que se seguiram, a lenda da mão peluda se consolidou. Mesmo hoje, muitos acreditam que a mão desmembrada continua a vagar pelas noites escuras de Goiás, em busca de vingança contra aqueles que o traíram. Alguns dizem que, em noites de lua cheia, é possível ouvir o som de unhas arranhando portas e paredes, e que, se você escutar atentamente, poderá ver a mão peluda rastejando pelas ruas desertas, pronta para punir qualquer um que se atreva a olhar diretamente para ela. História 7, a lenda da caverna de Hopper. Em Papua Nova Guiné, no coração de uma floresta tropical densa e quase inexplorada, existe uma caverna que é evitada pelos moradores locais há gerações. Acredita-se que a caverna seja habitada por uma criatura conhecida como Hoppen, um ser alado descrito como um grande morcego ou um réptil com asas de couro, semelhante a um pterodáctilo. A lenda do Hoppen é tão antiga quanto a própria tribo que habita a região, e os relatos de avistamentos atravessaram séculos, ganhando contornos cada vez mais assustadores. Os primeiros relatos documentados sobre a caverna surgiram no século XIX, quando exploradores europeus começaram a se aventurar pela floresta. Muitos voltaram falando sobre um brilho estranho que emanava da caverna durante a noite, como se algo dentro dela estivesse pulsando com uma luz sobrenatural. Aqueles que decidiram se aproximar afirmaram ouvir sons estranhos, como o bater de asas gigantescas e gritos que ecoavam pela escuridão. Um explorador relatou que, enquanto acampava próximo à entrada da caverna, sentiu uma presença opressiva e avistou algo que parecia um vulto voador cruzando o céu estrelado. As tribos locais, que sempre trataram a caverna com temor, contam que o Hoppen se alimenta de almas e que seu brilho espectral é o resultado da energia dos mortos que ele captura. A criatura é descrita como sendo tão grande quanto uma árvore e com um cheiro de carne podre. Dizem que o Hoppen só sai de sua caverna à noite, voando baixo sobre o vilarejo e levando embora qualquer um que ouse desafiá-lo. Uma das histórias mais assustadoras é sobre uma jovem chamada Laka, que decidiu provar que a lenda era falsa. Ela entrou na caverna numa noite de lua cheia e nunca mais foi vista. Apenas seus gritos, longos e agoniantes, ecoaram pela floresta, e a luz dentro da caverna brilhou mais forte do que nunca. Ao longo dos anos, caçadores de tesouros e exploradores tentaram desvendar o mistério da caverna, mas poucos retornaram para contar suas histórias. Aqueles que sobreviveram relataram ter visto ossos espalhados pelo chão da caverna, restos de fogueiras antigas e marcas nas paredes que pareciam contar a história de sacrifícios antigos. Acredita-se que o local era usado para rituais tribais, onde oferendas humanas eram feitas ao Hoppen para apaziguar sua fome e garantir que a criatura não devastasse a aldeia. Até hoje, a caverna de Hoppen permanece um dos lugares mais evitados da Papua Nova Guiné. A floresta ao redor é densa, sufocante, e apenas os mais corajosos, ou tolos, se atrevem a se aproximar.
Mesmo assim, o brilho espectral que emana da caverna continua a aparecer em noites de lua cheia, como um farol maligno que atrai aqueles que não conseguem resistir à tentação de descobrir o que realmente habita suas profundezas. Os anciãos da tribo alertam que a curiosidade é uma armadilha mortal e que aqueles que se aproximam demais jamais retornam. É dito que o Hopen ainda guarda, paciente, pelas almas imprudentes que se aproximam de sua morada proibida. História 8. O espírito da floresta Aokigahara. No Japão, na base do icônico Monte Fuji, existe uma densa floresta conhecida como Aokigahara, ou Mar de Árvores. É um lugar de beleza natural impressionante, mas com uma reputação sinistra que a torna um dos locais mais temidos do país. Desde tempos antigos, a floresta é associada a lendas de espíritos inquietos e forças sobrenaturais, e, nos tempos modernos, ganhou notoriedade como um dos lugares mais frequentes para suicídios no Japão, sendo conhecida como a Floresta dos Suicidas. Os moradores locais evitam entrar na floresta, especialmente ao cair da noite. Dizem que a Aokigahara é assombrada pelos hirei, espíritos vingativos que se manifestam em forma de sombras escuras e figuras fantasmagóricas. A floresta é tão densa que, mesmo durante o dia, a luz solar tem dificuldade em penetrar por entre as copas das árvores, criando um ambiente onde a noção de tempo e espaço parece distorcida. Muitos visitantes relatam sentir uma sensação esmagadora de tristeza e desespero assim que entram, como se a própria floresta absorvesse suas emoções. A história mais assustadora que circula pela região é sobre uma mulher jovem que, dizem, foi atraída para o interior da floresta por um espírito traiçoeiro. Em 1973, uma equipe de busca encontrou o corpo de uma mulher pendurada em uma das árvores mais antigas, com um vestido branco tradicional. A peculiaridade do caso é que, ao redor dela, foram encontradas várias bonecas japonesas, com seus olhos arrancados, presas aos galhos. Penduradas junto ao corpo, estavam notas escritas à mão, onde ela afirmava que algo a chamava da floresta e que precisava encontrar paz. Com o passar dos anos, mais e mais pessoas afirmaram ter visto o espírito de uma mulher de vestido branco, vagando entre as árvores. Seu rosto nunca é totalmente visível, mas aqueles que a enxergam sentem um calafrio intenso, seguido por uma tristeza esmagadora. Alguns acreditam que ela é a manifestação de todos os espíritos que tiraram a própria vida na floresta, unidos em um só, vagando eternamente em busca de redenção. Outros dizem que é apenas uma lenda urbana, alimentada pelo medo do desconhecido e pela tragédia de Aokigahara. Exploradores que ousam entrar mais profundamente na floresta frequentemente se perdem, apesar de deixarem fitas coloridas amarradas às árvores para marcar o caminho. Muitas vezes, essas fitas são encontradas cortadas ou mudadas de lugar, como se uma força invisível as movesse. Certo dia, um fotógrafo decidiu passar a noite na floresta, esperando capturar imagens dos fenômenos paranormais que tantos relataram. Durante a madrugada, ele ouviu sussurros suaves e risadas distantes. Ao revisar suas fotos mais tarde, encontrou uma imagem perturbadora. Entre as sombras, havia um vulto feminino, de cabelos longos e desgrenhados, olhando diretamente para a câmera. Mesmo as equipes de busca, treinadas para localizar aqueles que se aventuram na floresta, relatam eventos estranhos. Muitos ouvem passos atrás de si, mas ao se virarem, não há ninguém. Outros sentem que estão sendo observados, como se os irei da floresta estivessem os seguindo de perto, prontos para atacar qualquer um que desrespeitasse o local. Um dos relatos mais famosos vem de um ex-oficial que encontrou um grupo de figuras vestidas de branco, flutuando entre as árvores, antes de desaparecerem sem deixar vestígios. Hoje, a floresta de Aokigahara permanece um lugar de beleza contraditória e mistério sombrio. Muitas medidas foram tomadas para tentar dissuadir visitantes de tirar suas próprias vidas ali, incluindo placas de alerta e patrulhas regulares, mas a sensação de inquietação persiste. Aqueles que se aventuram no mar de árvores sabem que estão pisando em um terreno sagrado, onde o peso das almas perdidas é palpável no ar. Dizem que, se você for à floresta em uma noite de neblina e ouvir sussurros entre as árvores, é melhor não responder ou olhar para trás, pois o espírito da mulher de vestido branco pode estar mais próximo do que você imagina.
História 9, o Hotel Cecil e o Mistério do Quarto 1402. Em Los Angeles, na movimentada área de Downtown, há um prédio que carrega uma história de tragédias, mistérios e mortes. O Hotel Cecil, inaugurado em 1924, já foi um luxuoso ponto de encontro para viajantes e turistas, mas com o tempo, o local adquiriu uma fama sombria. Muitos dizem que o hotel é amaldiçoado, e histórias de suicídios, assassinatos e fenômenos paranormais cercam o local até os dias de hoje. O quarto mais infame do hotel é o 1402, onde, segundo os relatos, os eventos mais perturbadores ocorreram. Em 1954, uma jovem chamada Mary Ellington, hospedada no quarto 1402, pulou da janela do quarto sem nenhuma explicação aparente. Ela deixou para trás apenas um bilhete que dizia: "Ele está me observando, e eu preciso partir antes que seja tarde." Desde então, várias pessoas que se hospedaram nesse quarto relataram sentir uma presença estranha, como se alguém as estivesse observando. Na década de 1980, um hóspede disse ter acordado no meio da noite e visto um homem alto, de terno preto, parado no canto do quarto, olhando fixamente para ele. Quando acendeu a luz, a figura desapareceu, mas o medo permaneceu. O incidente foi apenas um dos muitos relatos que envolveram o quarto 1402, incluindo móveis que se moviam sozinhos, sussurros no corredor e manchas de água que surgiam inexplicavelmente no teto. A história mais estranha do hotel, no entanto, ocorreu em 2013, quando Elisa Lam, uma estudante canadense, foi encontrada morta na caixa d'água do hotel, semanas após ter desaparecido. A última imagem dela, capturada pelas câmeras de segurança, mostrava Elisa dentro do elevador, agindo de maneira incomum. Ela pressionava vários botões, olhava para fora repetidamente e parecia estar conversando com alguém invisível. Sua morte foi considerada um acidente, mas muitos acreditam que algo mais sinistro estava em jogo. Houve quem afirmasse que o espírito do homem de terno preto, aquele que fora visto no quarto 1402, estava envolvido na tragédia. Desde a morte de Elisa, o quarto 1402 permanece vazio, e muitos visitantes do hotel evitam até mesmo passar pelo corredor onde ele se localiza. Empregados dizem que a porta, que deveria estar trancada, é frequentemente encontrada aberta, com uma sensação de frio inexplicável emanando de dentro. Dizem que o elevador que Elisa usou frequentemente para de forma abrupta no 14º andar, mesmo quando ninguém apertou o botão. Hoje, o Hotel Cecil está fechado para reformas, mas sua história permanece viva nos documentários, livros e nos pesadelos daqueles que ousaram se hospedar ali. Muitos acreditam que, enquanto o prédio permanecer de pé, as almas que ali pereceram continuarão a assombrar seus corredores e quartos, especialmente o infame 1402. História 10, a maldição do farol de Eleanor. No final do século XIX, um dos mais misteriosos desaparecimentos marítimos aconteceu nas Hébridas Exteriores, um arquipélago escocês famoso por suas paisagens desoladas e traiçoeiras. Em 1900, 3 faroleiros desapareceram sem deixar rastros do farol da pequena e remota ilha de Eleanor. Seus nomes eram James Ducat, Thomas Marshall e Donald MacArthur, e os detalhes de seus últimos dias se tornaram uma lenda sinistra, cercada por mistérios e teorias sobrenaturais. O farol de Eleanor, construído em 1899, tinha o objetivo de guiar os navios que navegavam pelas águas turbulentas e perigosas da região. Em dezembro de 1900, uma violenta tempestade varreu a costa, e durante dias o farol permaneceu em silêncio, sem emitir o brilho habitual que guiava os marinheiros. Preocupadas, as autoridades enviaram um navio para verificar o que estava acontecendo. Ao chegarem, os socorristas encontraram o farol vazio, sem nenhum sinal dos 3 homens responsáveis por mantê-lo. A porta do farol estava trancada por dentro, e o relógio na parede havia parado. A mesa da cozinha estava posta para uma refeição que nunca fora consumida, e as camas estavam desarrumadas, como se tivessem sido deixadas às pressas. O diário dos faroleiros, encontrado no quarto, continha entradas que sugeriam algo estranho acontecendo nos dias que antecederam o desaparecimento. Thomas Marshall, o assistente principal, escreveu sobre ventos fortes, o pior que já vi em 20 anos, e mencionou que James Ducat,
um homem conhecido por sua calma, estava extremamente nervoso e agitado. No entanto, o que mais chamou a atenção foi a última entrada do diário, escrita pelo faroleiro Donald MacArthur, famoso por seu temperamento forte e coragem. Ele mencionava que a tempestade havia acalmado e que Deus estava sobre tudo. A entrada foi feita no dia 15 de dezembro, mas, curiosamente, os registros meteorológicos indicavam que o clima na região estava calmo naquela data. Depois dessa anotação, não houve mais registros, como se o próprio tempo tivesse parado. As teorias sobre o que aconteceu com os faroleiros variam de explicações racionais a eventos sobrenaturais. Alguns acreditam que uma onda gigante varreu a ilha, levando os 3 homens para o mar, mas essa teoria não explica por que a porta estava trancada por dentro e por que alguns dos pertences dos faroleiros estavam intactos. Outros sugerem que houve uma briga entre os homens que terminou em tragédia, mas não havia sinais de luta ou sangue no local. A teoria mais intrigante, porém, é a que envolve a presença de algo sobrenatural na ilha. Durante séculos, Eilean Mor era considerada um lugar sagrado pelos habitantes locais, que acreditavam que a ilha abrigava espíritos ancestrais que não deveriam ser perturbados. Dizem que os faroleiros, ao se instalarem ali, desafiaram antigas maldições e pagaram o preço por sua ousadia. Testemunhas afirmam que, nas noites de tempestade, luzes misteriosas ainda são vistas piscando no farol, mesmo depois de ele ter sido desativado. Relatos de marinheiros que navegam próximo à ilha falam sobre vozes que parecem ser carregadas pelo vento, sussurrando nomes que ninguém reconhece. Outros afirmam ver figuras de homens usando capas de chuva, parados na borda do penhasco, olhando fixamente para o mar. Dizem que, quando a neblina cobre a ilha, é possível ouvir o som de um sino distante, como se alguém estivesse chamando por ajuda. Mas, sempre que um barco tenta se aproximar, as figuras desaparecem e o som cessa, deixando apenas o silêncio e a sensação de que algo muito antigo e sombrio espreita nas sombras da ilha. Durante os anos que se seguiram ao desaparecimento, muitos se recusaram a trabalhar no farol, e os poucos que aceitaram o trabalho frequentemente relatavam sonhos estranhos e inquietantes, onde os faroleiros desaparecidos chamavam por eles, pedindo para serem libertados. Houve até mesmo quem afirmasse que, ao adormecer no farol, sentiam o ar se tornar gelado, e o som de passos podia ser ouvido subindo lentamente a escada em espiral, até pararem abruptamente do lado de fora da porta do quarto. Hoje, o farol de Eilean Mor é apenas uma ruína, resistindo ao tempo e às ondas furiosas do Atlântico Norte. Muitos acreditam que o mistério dos faroleiros nunca será resolvido, e que o que realmente aconteceu naquela noite tempestuosa permanecerá para sempre um segredo das profundezas. A ilha continua deserta, e poucos ousam se aproximar, temendo que as mesmas forças que levaram os 3 homens ainda estejam à espreita, esperando por novas almas para levar para o fundo do mar. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar aquele like maroto para fortalecer o canal, se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Até a próxima história.